Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou aqui muito bem acompanhado por ele, Aloísio Guigino. E ele sou eu, Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mas é claro que a presença sempre nobre e especial deste programa... O especial nobre deste programa é ela. Ela, Maria de Fátima Miranda. Deus seja louvado. Que Jesus Deus seja louvado. E estamos estudando o livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 3, a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. O tópico estudado é o homem depois da morte. Já lemos aí a questão 144, agora vamos à questão 145. E agora que eu estou enxergando bem, ó que maravilha, agora eu estou enxergando bem, dá para ler com tranquilidade. Vamos aqui, eu nem acredito, parece que a letra está viva. Vamos lá. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Então, pergunta aí importantíssima para todos nós. E, complementando, tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela? Então, uma pergunta aí com várias interrogações, né? Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, o que ela vê? Que experimenta ela? Então, fantástico esse questionamento que Allan Kardec responde. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Ela precisa algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria, de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. É interessante que todos nós nos preocupamos, né? Queremos saber o que acontece depois da morte, e Allan Kardec já diz que no primeiro momento, né, no momento da morte, tudo se apresenta confuso e é preciso algum tempo para se reconhecer. Conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono. A gente sempre compara, né, a questão do homem que está desencarnando com o sono físico. Porque realmente, quantas vezes a gente acorda e leva um tempo para poder se conectar com o mundo real, né? Tem vezes que isso acontece de uma forma mais evidenciada. Mas no momento da morte, isso fica muito forte, fica muito presente. E são raros os espíritos que já têm uma lucidez tão plena em um tempo tão curto. A gente lembra do livro Céu e Inferno, Kardec falando com os espíritos felizes, lá na segunda parte, no final. E muitos desses espíritos eles apresentam uma lucidez, de certa forma, até rápida após a morte. Lembramos também do livro Somos Seis, do caso da Volquimar, no incêndio do edifício Joelma, em que ela relata que praticamente no mesmo dia, ou mais precisamente no dia posterior ao incêndio em que ela veio a desencarnar, ela já estava lúcida no plano espiritual com o auxílio do avô dela. Vai depender, né? E você deve estar se perguntando, mas então, afinal de contas, o que vai depender dessa lucidez? Kardec coloca aqui da questão do nosso apego, né, à vida material, Aloísio Guigino. Isso aí, essa comparação que é feita nesse primeiro parágrafo aqui da resposta de Kardec,
é muito presente para todos nós, né? Quando nós despertamos do sono, nós temos que ter um tempo para nos conscientizarmos de onde estamos e qual é a nossa situação. É a mesma coisa com relação à alma. Quando ela se desprende do corpo físico através da desencarnação, ela tem que ter um tempo para que supere, certo, essa influência da matéria sobre o espírito. Então é muito, muito fácil de nós entendermos, porque nós todos vivenciamos isso. E ele vai complementar aqui dizendo o seguinte: o tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como foi no caso aí da Volkmar, que eu citei, do livro Somos Seis, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Então, Maria de Fátima Miranda, tudo está em nós termos essa lucidez de que precisamos, desde agora que estamos encarnados, nos desprendermos, não ficarmos presos totalmente à vida material. Porque a lucidez do espírito quando encarnado, quando ele conquista essa lucidez, ele vai estar sempre consciente da sua responsabilidade. Então ele não tem tanta dificuldade em se situar, não é? No livro Obreiros da Vida Eterna, através da mediunidade do Chico, André Luiz vai falar do Fábio. Não é isso? Que era, dentre todos os espíritos, era o que estava mais centrado. Tanto que ele chega a se despedir da esposa e dos filhos na véspera do desencarne. Exatamente. Seguindo aqui na resposta, Allan Kardec diz: a sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar plácido. Essa parte aqui é muito boa, né? Porque se a gente se preocupa muito, né, com o que irá acontecer conosco após a morte, se nós tivermos nos esforçado para nos tornarmos pessoas melhores, nós podemos ter a convicção de que no instante da morte nós receberemos todo o amparo, todo o auxílio que fará com que a gente tenha um despertar. Kardec coloca aqui plácido, Luiz Guigino. Nós passamos a ter uma consciência da nossa situação. É aquilo que o Eduardo citou com relação ao capítulo 2, né, do livro Céu e Inferno, da segunda parte, né, quando ele fala primeiro do passamento e depois dos espíritos felizes. E nesse capítulo que trata dos espíritos felizes, nós temos ali o exemplo de Sansão. Tá? O exemplo de Sansão que... eu roubei a sua palavra. Pô, Miranda, vai, continue, vai. Eu estou rindo, porque eu acabei de escrever o nome Sansão. E escreva, vai, continue. Não, já que você evocou o Sansão... Então, Sansão, ele já estava consciente da sua situação e durante o seu velório, ele já dava comunicações com equilíbrio, comunicações com tranquilidade. Então, por quê? Porque foi um espírito que durante a vida física, ele se preparou para esse momento do passamento. Certo? Então, com equilíbrio, sem o apego à matéria, ele se desvencilhou mais rapidamente da influência da matéria sobre o espírito e pôde, com isso, ter essa transição da vida material para a vida espiritual de uma maneira plácida, conforme o termo que foi usado na tradução da colocação de Kardec. Nós vamos lembrando que aquelas pessoas que vivenciam uma enfermidade longa e aos poucos vão se conscientizando de que vai precisar se desligar do corpo físico,
quando são mais dóceis, contam com a assistência dos espíritos que já vão preparando, não é? É muito interessante quem tiver oportunidade ler o livro Obreiros da Vida Eterna, porque vai tratar justamente da preparação desse momento, quando o perispírito começa a absorver do corpo físico o que ele necessita para se manter no mundo espiritual nos primeiros momentos de desencarnado. Vale a pena vocês lerem, porque André Luiz ele vai narrando os tipos diferenciados de desencarne, porque nunca existe 2 encarnes semelhantes, né? E ali são 4, eu acho, que acontecem. Mas em contrapartida, nós temos pela narrativa também, pela mediunidade do Dona Ivone Pereira, uma narrativa de uma família de judeus que foram torturados, seviciados durante a Inquisição em Portugal e que desencarnaram cheios de ódio. Tá? E 4 séculos depois, eles ainda estavam na sua tela mental vivenciando como se em Lisboa estivessem e procurando os seus algozes, certo? Para se vingarem. Então nós estamos vendo aqui que essa transição ela é muito em função de como nós deixamos a veste física. Se nós deixamos a veste física consciente, conforme o Eduardo lembrou, pela nossa doença vamos nos preparando e deixamos esse nosso instrumento de trabalho, que é o corpo físico, para trás, nós rapidamente adquirimos a consciência da nossa situação, de como nós estamos. E a partir daí nós podemos ser amparados, ajudados, para que nós continuemos a nossa caminhada em busca da nossa evolução, da nossa transformação. Olha, vale a pena aqui, o Aloysio citou, e é uma leitura que eu acho que é extremamente consoladora para todos nós, a mensagem, né, que o Espírito Sanson deu a Allan Kardec. Então eu recomendo a vocês que estão aí nos acompanhando pelo seu radinho, pela internet, pega o seu livro Céu e Inferno, lá no capítulo 2 da segunda parte, logo o primeiro espírito é o Sanson, que são os espíritos felizes. E na terceira pergunta que Allan Kardec faz a ele coloca o seguinte: fostes tão sofredor, podemos, penso eu, perguntar, como vos achais agora? Parece que ele teve uma doença, né, bem complicada antes de partir. E aí Kardec pergunta: sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? E aí o espírito do Sanson responde a ele: a minha situação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores, que é uma preocupação dos familiares às vezes, né? Como é que tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, descansou. Não deixa de ser uma certa verdade. Para o justo. Para o justo, né? Para aquele que procurou seguir a sua vida fazendo o bem dentro das suas limitações. Então ele não tinha mais as dores da doença e ele complementa a resposta: acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me a princípio num estado incompreensível, confirmando o que nós lemos aqui no livro O que é o Espiritismo, quando Allan Kardec diz desse estado de perturbação. Continua aqui o Sanson respondendo: porque algumas vezes ficamos privados de lucidez por muitos dias. No entanto, antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus me ouviu. E aí a pergunta é interessante, que é a seguinte: Kardec questiona: ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? E ele foi categórico na resposta. Ele fala: ao fim de 8 horas. Em 8 horas ele já estava lúcido. Maria de Fátima Miranda, eu acho que vai ser um pouco mais rápido, não é, Luiz? Isso aí, nós podemos tirar daí 2 conclusões, tá? Primeira delas, todos nós, sem exceção, passaremos por esse estágio de perturbação. Todos nós. É uma readaptação a uma nova situação. É como se você estivesse numa temperatura de verão carioca, certo? E de repente entrasse num ambiente, certo, da Rádio Rio de Janeiro, com um frio danado, tá certo?
você tem que se adaptar, você tem que buscar alguma coisa que dê a você a condição de estar se sentindo bem ali. Então, essa adaptação, Kardec chama de perturbação. E todos nós teremos essa passagem por esse estágio de perturbação. Uns mais, outros menos. Então, você citou aqui, né, alguns levarão dias, meses, anos, séculos, conforme nos conta a Dona Ivone Pereira, e outros como adeptos da nossa querida Miranda, certo? Que rapidamente estarão conscientes da sua nova situação. Miranda sai do corpo já lúcida, né? É uma coisa maravilhosa. Na sexta pergunta, Kardec, no Céu e Inferno, ainda com um pouquinho dessa conversa deles dois, Kardec perguntou algo que realmente todos nós pensamos, né? O nosso velório. Que efeito vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? E ele responde a Kardec, Sanson: meu corpo, pobre e mísero despojo, deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, a habitação do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo, depuraste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem merecido, visto que tão depressa posso comunicar-me convosco. Mas é o que o Aloysio lembrava, e isso aqui está inserido nos espíritos felizes. Os espíritos que trabalharam para alcançarem esse patamar. Exatamente. E também o conhecimento dele, não é, Miranda? Porque assim, nós como espíritas, por mais confusos que a gente possa permanecer após a morte, a compreensão que nós temos, ela nos ajuda nesse conhecimento da nova situação no plano espiritual. Sim. O livro E a Vida Continua mostra bem isso, no caso da Evelina certa, e do Ernesto. Fantini. Eles levam um período até porque fazia parte do tratamento o Ernesto, deles. Por ter um conhecimento da espiritualidade, ele compreende melhor o que está acontecendo. Raciocina melhor. A Evelina já tem muita dificuldade por ser católica, muito ali fechada naquelas ideias, então ela imaginava que a morte seria algo completamente diferente. Pois é. Mas eu estava lembrando, Francisco de Assis, segundo alguns historiadores, biógrafos dele, quando ele desencarna, ele vai se despedir do jumentinho dele. É o nível de lucidez, de superioridade dele. Mas o Divaldo, quando a Madre Teresa desencarnou, eu lembro que foi o Felinto, se eu não me engano, estava na Bahia, né? E teve a oportunidade de estar no centro na hora que o Divaldo estava fazendo a palestra, e dizendo que a Madre Teresa levou 9 horas para despertar. E quando ela despertou, fazia uma semana que a Diana tinha desencarnado. E ela pergunta, onde está minha princesa? Aí fala, Diana dorme. E ela vai despertar. Então você observa, não é? Porque é nisso que está a misericórdia divina. É um estado de maturidade espiritual que não dá para se observar por fora. Somente os bons espíritos sabem como é que cada um se situa diante das leis que regem a vida. E a Madre Teresa teria levado 9 horas. A Diana aproximadamente 8, 9 dias. Agora, nós que conhecemos a doutrina espírita, o nosso grande desafio é viver consciente da vida futura. Fazer escolha sabendo que pode fechar tudo para nós no dia de hoje. Né? E que onde nós estivermos, é esse critério do homem de bem. Ele é responsável com as ações dele. Quanto mais responsável, mais lucidez. Quanto maior lucidez, a dificuldade é nenhuma. É o caso de Sanson. Voltando aqui ao livro que é o Espiritismo, então você que chegou agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 3, no item O Homem Depois da Morte, nós estamos na questão 145, na resposta de Allan Kardec. Então ele estava falando sobre a sensação da alma, né, daqueles que foram pessoas que se esforçaram no bem. Agora ele vai dizer sobre aqueles que tiveram uma vida um pouco mais presa às questões da vida material. E Kardec diz o seguinte: para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror
diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a do grande alívio e do imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Então, assim, para o espírito, conforme Allan Kardec diz, cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, é um momento cheio de ansiedades e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, Maria de Fátima Miranda. É isso mesmo, porque, olha, aquilo que nós falávamos, aquele que está com enfermidade, que aos poucos vai definhando mesmo, porque vai ficando só a velhinha do pavio, o fiozinho do pavio para apagar. Se é um espírito dócil, ele começa a meditar, né? Começa a meditar e ele vai, de alguma forma, o último minuto, o último momento de ligação com o corpo físico faz grande diferença para o estado íntimo do espírito. É muito interessante, porque essa semana eu tive a oportunidade de ouvir um padre, ele falando a respeito do suicídio e do suicida, não é? Ele falando assim, olha, no momento culminante em que um ser está cometendo suicídio, quando às vezes ele tem uma atitude que já não tem mais como voltar, mas ninguém sabe onde é que está o pensamento dele naquele outro momento, ele pode se arrepender. Eu achei de uma felicidade tamanha a colocação daquele padre. Ele dizendo, aqui já é um pouquinho diferente a abordagem que eu vou fazer, porque ele estava fazendo referência que a igreja não fazia sacramento para o suicida e tal. E ele dizendo, mas isso aí nós temos que modificar, porque nós não sabemos o que se passa no pensamento daquele ser, depois que ele tomou a decisão e já não tem mais volta. Olha que maturidade daquele padre, não é? E é justamente isso que vai facilitar a receptividade daquele espírito àqueles que estarão do lado dele para ampará-lo e levar um nível de consciência. É muito pessoal e individual. Terminar aqui esse trecho da resposta, da 145, diz Kardec, em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas, Aloysio Guigino. Depois vai ficar faltando só complementarmos com a observação de Kardec. Essa final aqui nos chama atenção ao nosso comportamento nos velórios. Onde nós temos ali um corpo, certo? Mas nós não sabemos qual é a situação do espírito já desencarnado, nós não sabemos. Ou pode até não estar desencarnado, certo? Porque a morte física não significa necessariamente a desencarnação. Então, muitos companheiros num velório comportam-se como numa reunião social, sem nenhum compromisso, certo? E até por piadas, etc., ou até por maledicências com relação àquele que partiu, né? Mas nós esquecemos que o corpo físico não significa o estado do espírito, que está desencarnando ou já desencarnou. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. Não desencarnamos, porque voltaremos na semana que vem, dando continuidade aqui ao estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz e até a próxima. Muita paz. Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu, meu parceiro Renato Souza, Eber na técnica, para mais um programa. E ainda no mês de fevereiro, Revista Espírita do ano de 1859. Como o Renato já havia anunciado no último programa, dia 27 de maio, hoje é o primeiro programa do mês de junho. Olha aqui, o ano corre, né, Renato? Rapidamente. Junho de 2022. Nós entraremos no capítulo agora chamado Correspondência, que foi ditado lá em 20 de dezembro de 1858, invadindo o espaço aqui do Amaury do Astênio, né? Pelo senhor Ludec. Enfim, vamos ver se o nosso francês está afiado ou não, que é uma carta, na verdade, para o senhor Allan Kardec. Vamos logo, sem mais delongas, Renatão? Vamos lá. Uhum. Senhor Allan Kardec, felicito-me por ter me posto em relação convosco por meio do gênero de estudos a que mutuamente nos entregamos. Há mais de 20 anos eu me ocupava com uma obra que deveria intitular-se Estudo sobre os Germes. Essa obra devia ser especialmente fisiológica, entretanto, minha intenção era demonstrar a insuficiência do sistema de Bichat, que não admite senão a vida orgânica e a vida de relação. Queria provar que existe um terceiro modo de existência que sobrevive aos dois outros e em estado não orgânico. Esse outro terceiro modo nada mais é do que a vida anímica ou espírita, como chamais. Numa palavra, é o germen primitivo que engendra os dois outros modos de existência, orgânica e de relação. Também queria demonstrar que os germes são de natureza fluídica, bidinâmicos, atrativos, indestrutíveis, autógenos e em número definido tanto em nosso planeta quanto em todos os meios circunscritos, ou seja, onde a vida material é dessa forma. Quando apareceu Terra e Céu, de Jean Reynaud, muito obrigado a modificar minhas convicções. Reconheci que meu sistema era muito limitado e com ele admiti que os astros, pela troca de eletricidade que podem estabelecer entre si, devem necessariamente, por meio de várias correntes elétricas, favorecer a transmigração dos germes ou espíritos da mesma natureza fluídica. Nós temos aí um espírito pesquisador, um cientista, né, Renato, mostrando todo o conhecimento dele, que foi jogado por terra ali por Jean Reynaud, lá na Terra e o Céu, mas necessariamente um espírito de um cientista, né, se comunicando ali com o seu Hippolyte Léon Denis Arrivaio, né? Enfim, na luta, né? Na luta por desvendar, né? As situações e tudo mais. Ele trata germes, né? Sim. Quando você lê a primeira vez que ele trata da palavra germes, você, poxa, que tipo de germes? Né? Germes, em que sentido, né? Tudo sobre germes. Mas o germen, né? Aí mudou, não é germes. Germen, nesse sentido, no sentido da existência de uma força, de uma energia, de um ser, enfim, não é? De uma vibração. Exatamente. Vamos continuar aqui, né? Quando se falou das mesas girantes, entreguei-me logo a essa prática e obtive resultados tais que não tive mais nenhuma dúvida quanto às manifestações. Ou seja, ele também teve a sua atenção chamada, assim como o senhor Hippolyte Léon, desse fenômeno, dessa coisa fenomênica da doutrina, né? Enfim, que era uma coisa absurda, né? Pô, as mesas girantes, mesas flutuando aí, coisa meio bizarra. Como é que pode isso, né? Qual é a ação que move isso, né? É uma ação inteligente, não é? É um truque de mágica, né? Como muitos faziam na época também, tá lá bem relatado no filme do Kardec, né? Enfim.
Logo compreendi que chegara o momento em que o mundo invisível ia tornar-se visível e tangível, e desde então marcharíamos para uma revolução nunca vista na ciência e na filosofia. Entretanto, estava longe de esperar que um jornal espírita pudesse estabelecer-se tão depressa e manter-se na França. Hoje, Senhor, graças à vossa perseverança, é um fato consumado e de grande alcance. Estou longe de acreditar estejam vencidas as dificuldades. Encontrareis muitos obstáculos e sereis humilhados, mas, afinal de contas, a verdade brilhará, né? A gente destacar também aqui, né, do quão é importante, né? Como foi, logicamente, não só o Allan Kardec, que é o nosso codificador, mas toda a equipe, né, Renato, que trouxe, né, encabeçada, lógico, por Allan Kardec, mas todos aqueles encarnados ali, aqueles espíritos encarnados, né, que estavam com Kardec, que resolveram abraçar a causa, né, Kardec principalmente, de ir contra a sociedade cientista, né, mostrando uma coisa que até então, para o cientista cético, né, coisa absurda, né? Até que ele foi rejeitado, né? As informações dele foram rejeitadas e foi chamado de louco ou de insensato pela sociedade científica, né? Pelos amigos que eram amigos dele, né? Mas a importância, né, Renato, de que aqueles que nos precederam, né, na doutrina tiveram, para que hoje a gente pudesse trilhar, né? Eles asfaltaram, né? Chegaram numa mata densa, né? Desmataram, fizeram todo aquele processo e hoje a gente encontra a pista limpa, né? Só estamos só rodando na estrada. Você imagina, né, o trabalho que deu. Aliás, não existe tarefa fácil, né, Bill? A gente quer sempre o caminho das pedras. Essa conversa é o mais fácil, né? O caminho das pedras, né? Professor, dá aí um jeitinho aí, tá ensinando lá matemática, por exemplo. Eles tem um jeitinho de você decorar essa fórmula aqui, mas você tem que guardar essa fórmula. Exatamente. Não tem jeito, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então você pode dar um nomezinho aqui a essa, né, essa simbologia aqui. X você pode chamar de Xuxa. E por aí vai. Exatamente. Né? Coisas do tipo, para a gente exemplificar, né? Para a gente exemplificar. Sim. E gravar mais, mais e fazer, né? E fazer. Eu lembro nas aulas de matemática financeira, né, matemática aplicada, JCIT, né, juros simples, enfim, matemática, né, financeira que chama. Mas isso não é de Deus, não. A gente precisa entender. Acho que quando você entende, quando você vai buscar, é assim que funciona, né, e tudo mais. Então, quando Deus quer mostrar pra gente das determinadas situações, existe um caminho, não é? E o Evangelho é muito claro, porque o Cristo diz: vinde. Então, para ir, não é? Não pensemos nós que será fácil. Com certeza não. Você tem que buscar para encontrar, não é? Para encontrar petróleo. Não é? Fundo, né? Elemento, né, primordial à manutenção da vida ainda material aqui, sim, porque dependemos do petróleo para quase tudo. Tudo. Né? Então, para encontrar petróleo, o que você precisa? Imagina, tem uma ideia de todo um organograma, de toda uma composição, de toda uma logística que tem que ter para você perfurar o mar, fundo do mar, e resgatar de lá o petróleo por dutos, petróleo bruto, e depois toda uma destilação para transformá-lo em vários outros componentes que serão úteis à nossa manutenção, a energia. E diga-se de passagem, o Brasil é expert, né, nesse assunto, de profundezas, né? Com certeza. Então você imagina, é a mesma coisa. Quando você precisa descobrir alguma coisa, é ciência. Você precisa investigar. Não é fácil. Leva tempo, são estudos. Elaboração de vacina. Em 1 ano nós conseguimos uma vacina, né? Ou várias vacinas, sim. Para tratarmos a questão da pandemia. Sim.
né? E que, graças a Deus, pelo menos a maioria aderiu e foi lá e seguiu a ciência. Exatamente. E se vacinou. Exatamente. É o que nós, como espíritas que somos, ou espiritistas, temos que fazer sempre, né? Sim. Abraçar a ciência. Com certeza. Temos que abraçar a ciência. Ela em primeiro lugar. Né? Ela em primeiro lugar, tá? E é dessa forma que eu enxergo essa correspondência que está sendo passada aqui pro Kardec, né? Nesse sentido. Não tem facilidade, não é fácil. E quando Deus quer mostrar alguma coisa para todos nós aqui, vai existir o espírito que vai reencarnar, que vai desenvolver uma atividade, que vai vir, né, para pesquisar aquilo, para poder provar, mostrar aqui, está provado que é assim. Não é através de milagre, não, mas através de muito esforço, através de, né, dedicação, de compromisso, né, e tudo mais, né, Bill? Sem dúvida alguma. Não devemos negligenciar quem estuda, quem corre atrás daquilo, quem busca, quem testa. Você lembrou da vacina aí do Covid? A gente sabe que ela foi... partiu-se do estudo de uma possível vacina para o HIV, para a AIDS, ou seja, esse estudo já vem há mais de 30 anos, eles tiveram como base esse estudo, então, ou seja, há toda uma questão aí de estudo, de ciência, e nós não podemos negligenciar. Bem, pessoal, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudo da Revista Espírita do ano de 1859. Estamos aqui eu, Renato Souza, meu parceiro, Eber na técnica, trazendo para vocês o nosso melhor. Embora esse melhor às vezes não seja compatível com o ideal, mas é o nosso melhor, é de coração. E vamos dar continuidade aqui à leitura do nosso amigo doutor em medicina, falando sobre as impressões dele e agradecimento ao nosso querido Allan Kardec. Chegar-se-á a reconhecer a justeza da observação do nosso célebre professor Gay-Lussac, ou Gay-Lussac, que nos dizia em seu curso, a propósito dos corpos imponderáveis e invisíveis, que essas expressões eram inexatas e apenas refletiam nossa impotência no estado atual da ciência, acrescentando que seria mais lógico chamá-los de imponderados. O mesmo ocorre com a visibilidade e a tangibilidade. O que não é visível para um, ou é para outro. Mesmo a olho nu, de que os sensitivos são um exemplo, né? Ele dá um exemplo aqui realmente, né? A gente traz aí aqueles momentos de evidência que há pessoas que a mediunidade de evidência não é o tempo todo, né? Pessoas que veem só aquilo em algum momento, né? Vê um vulto ou viu determinado espírito ali naquele momento, mas que não ficam vendo como Chico, por exemplo, que viu o tempo todo, tinha dificuldade de identificar às vezes quem era, quem não era, quem estava encarnado, quem não estava. Certo. Mas há essa diferenciação, né, de quem consegue ver uma coisa, de quem não consegue ver daquela forma, ou que um prisma diferente, né, um ponto de vista diferente, até numa determinada situação também. O Renato olha de uma forma, enxerga de uma forma, eu olho e enxergo de outra forma. Enfim, essas diferenças aí, né, Renato? Tem alguma coisa para dizer? Até, de certa forma, aspas, no que eu vou falar, até cômico, porque se chega alguém para você e diz assim, tá vendo? Você não está vendo nada, né? Você não está vendo nada. Você fica assim até sem graça, né, Bill? Sim. Você fica até sem graça. Não é uma característica sua, né? Da sua mediunidade, não é... Você está vendo aquilo ali? Olha só. Né? E a pessoa fala aquilo com uma naturalidade. Exato. Tem até exemplos nossos lá de um amigo nosso, né? O nosso amigo de 2 letras, né? Que sempre fala, pô, tu não tá vendo? Eu falei, cara, não tô vendo, nem quero ver e tenho medo, que se eu ver, eu tenho medo. Pô, ele tem a mediunidade dele, ele tá vendo, ok, mas a minha mediunidade não é ostensiva, é psicofônica. Eu não quero ver, não foi acordado isso. Ou se eu tiver que ver, eu vou ver alguma coisa. Vai ser preparado para isso. Para aquilo, enfim. Tem toda uma logística que engloba isso e necessidade, sobretudo, né? Mas não é possível que você não esteja vendo.
É o médium apedrejando o outro médium porque não é vidente. Pois é, olha só o problema. Uma coisa meio até engraçada isso. Isso tem que ter muita compreensão. E o outro que não vê, até se sente assim, nossa, meu Deus do céu, por que eu não vejo? Por que eu não vejo? Eu sou menor, sou pior, né? Por que eu não vejo, né? Enfim, é só para dar uma descontraída. Exatamente. Né? E é bacana a gente levantar isso, né? E ter essa percepção. Cada um na sua. Dentro da sua necessidade, que cada foi acordado, né? Para trabalhar a mediunidade, né, Renato? Com certeza. A gente sabe que há todo um determinismo nessa situação de que você se prepara para tal trabalho. Para tal trabalho mediúnico você vai precisar de qual mediunidade? Bom, é de evidência. Bom, é psicografia, pneumatografia, quaisquer que sejam os fenômenos ou mediunidades. Você está determinado aquilo ali previamente, né? Não quer dizer que você hoje também, eu sou psicofônico, que amanhã não possa vir a ter uma outra mediunidade. Claro. Né? Dentro do trabalho, às vezes, como a gente mudou de cidade, bom, o trabalho do posto era dessa forma, agora você vai para uma outra casa, talvez, que possa requerir uma mediunidade diferente. Agora você vai trabalhar com mediunidade X, aquela Y não vai ser mais necessária. E tudo bem, a gente tem que se adaptar, como você falou, você é preparado para ver, ou para psicografia, quaisquer que sejam, né, Renato? Assim é. Preparado para ver, tem a necessidade também tua, né, de cada um, né? De cada um. Preparado para ver e para encarar e para tentar interpretar. Sim. Não é? Sim. Porque nem tudo que é feio é ruim. É ruim. E ao contrário também. Né? Ao contrário também. Não é? Né? É importante. Você vê uma figura bonitinha, mas no entanto está querendo. O canto da sereia, né? Sim. Aquele canto da sereia. Né? Nem tudo Pois é, perfeito, Bill, perfeito. Nem tudo aquilo que dizem feio é ruim. Assim como nem tudo que dizem que é bonito é bom. Tá? Exatamente. Então, muito cuidado. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque às vezes você pode ter percepção de algo que te parece ruim pela sombra do que você viu, não é? Ou pelas vestes que você viu, mas que seja tão somente uma proteção. Exatamente. Você me fez lembrar aqui de uma obra. Agora, essa eu não vou lembrar realmente, mas era uma obra espiritualista e não espírita. De um indivíduo que trabalhava numa cidade trevosa ajudando. Só que a roupagem dele era como se fosse um mendigo. Ele se travestia de mendigo para passar em branco. Ou passar em branco, entre aspas, né? Sei. Para não ser enxergado, digamos assim, por ser apenas mais um. Mas, no entanto, era um espírito muito nobre que estava ali tentando, de uma certa forma ou de outra, orientar, ajudar e preparar terreno para o socorro efetivo que viria com ele. E ele não queria sair daquela situação. Ele gostava de trabalhar ali. Teria até condições de galgar os altiplanos, como o Bezerra, do Bezerra, né? Enfim. Mas ele não, ele gostava era um servidor da luz nas trevas. Exatamente. Então, alguém tem que fazer o trabalho, né? Exatamente. Alguém tem que fazer o trabalho. O que existe é trabalho. O que não falta, né? Não falta trabalho. Trabalho. Com Isso certeza. aí, vamos continuar aqui? Vamos lá. Finalmente, a audição, o odor e o gosto, que nada mais são do que modificações da propriedade tangível, nulos se mostram no homem em comparação com o cão, a águia e outros animais. Não há, pois, nada de absoluto nessas propriedades que se multiplicam conforme os organismos. Nada há de invisível, intangível ou imponderável, ou seja, tudo pode ser visto, tocado ou pesado quando nossos órgãos, nossos primeiros e mais preciosos instrumentos, se tiverem tornado mais sutis. Vou avançar aqui para a gente terminar isso aqui. As diversas experiências que já recorrestes para constatar nosso terceiro modo de existência, a vida espírita, peço acrescenteis a seguinte: magnetizai um cego de nascença e no estado sonambúlico dirige-lhe uma série de perguntas sobre as formas e as cores. Olha que interessante. Se o sensitivo estiver lúcido, provar-vos-á de modo peremptório que
sobre essas coisas tem conhecimento que só poderia ter adquirido em uma ou em outras várias existências anteriores. Termino, Sr. Kardec, rogando que aceiteis meus mais sinceros cumprimentos pelo gênero de estudos aos quais vos consagrais. Como jamais temi manifestar as minhas opiniões, podereis inserir esta carta em vossa revista, se julgardes que seja útil. Vosso todo devotado servidor, Morreri, doutor em medicina. Olha, isso. Então. Muito interessante isso, né? Essa questão do cego de nascença, sob estado sonambúlico, ou seja, ele vai enxergar através de reminiscências da alma dele de outras existências, né? Muito interessante isso aqui, né? A alma é quem vê. Exatamente, a alma quem vê. E temos uma observaçãozinha aqui de Kardec para a gente finalizar o capítulo, né, que diz o seguinte: sentimos-nos muito felizes com a autorização concedida pelo Dr. Morreri para publicarmos a notável carta que acabamos de ler. Ela prova que ao lado do homem de ciência há nele o homem judicioso que vê algo mais além das nossas sensações e que sabe sacrificar as suas opiniões pessoais em benefício da evidência. Nele, a convicção não é a fé cega, mas raciocinada. É a dedução lógica do sábio que não pensa tudo saber. E assim terminamos aqui mais esse capítulo aqui do senhor Morreri, doutor em medicina, uma correspondência que foi mandada para o senhor Allan Kardec em 20 de dezembro de 1858. E aí, Renatão? Perfeito. Muito importante. A questão da fé cega, da fé raciocinada, né? Sim. Que precisa ser trabalhada, e a gente ouve muito falar nisso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a doutrina, né? Que precisa ser tudo levado ao crivo da razão, ao crivo da experiência, né? Do fato, do fenômeno, para que se eliminem todas as possibilidades de que aquilo talvez não tem talvez, não existe talvez, existe ter certeza, né? Ou é ou não é, é físico ou é fenômeno mediúnico, tá? É dessa forma que as coisas são levadas, dessa forma que as coisas são conduzidas, e a doutrina deixa muito claro quando a gente fala do germe da fé, né? Que está em nós, que precisa ser raciocinada, precisa entender que tem determinadas situações que, apesar da minha fé, elas vão ter que ser diferentes, porque não tem outro jeito. Exato. Não existe uma outra forma, né, de fazer aquilo. É cientificamente impossível. Impossível, né? Por isso é que a gente fala, nós oramos sim, que seja feito o melhor, não é? O melhor. Mas leva tempo, né, Bill? A gente ainda não está acostumado com isso. Com certeza, né? O seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, a gente fala isso de forma mecânica, mas a gente não tem a real compreensão disso, né? O entendimento. A gente quer sempre que essa vontade seja a nossa primeira, né? E a gente não tem a percepção e não tem a vontade, né, de entender o quão importante é a vontade de Deus, né, em nossas vidas, né? É o caminho mais curto, é o caminho menos doloroso, mas a gente sempre vai enveredando, né, através do nosso achismo, nos caminhos mais tortuosos, mais espinhosos, né? E nisso a gente acaba, enfim, se enrolando, se perdendo no caminho e não encurtando a caminhada, mas alongando, né? Lógico que a chegada no caminho é certa, né? Mas ao invés de durar 1000 anos, ela pode durar 10.000 anos, né? O importante é, como você falou, a gente entender os desígnios de Deus, as vontades do Pai, que sempre são as melhores se nós estivermos sempre em sintonias e sempre abraçados à nossa causa. É isso, Renatão, chegamos ao final. Acabou. Né? Agradecemos mais uma vez a todos os nossos ouvintes, ao Weber na técnica, comandando a nave mãe chamada Rádio Rio de Janeiro. Você, Renato, um beijo no coração, um beijo em todos. Renatão, muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.